voltar ao nosso ponto de estudo sobre como os espíritos maus nos atacam, como eles nos prejudicam, como eles nos influenciam e como eles nos conduzem em nossas vidas, claro que sempre para tentar nos prejudicar, nos fazer o desequilíbrio e alcançarem os seus propósitos, que podem ser os mais variados. Mas, como eu disse no último encontro, nós podemos sim nos prepararmos para enfrentá-los no sentido de nos livrarmos das influências dos mesmos ou nos tornarmos o mais resistente possível com os conhecimentos que vamos adquirindo. Então vamos ao nosso encontro, ao nosso trabalho de aprendizado sobre como lidar com esses espíritos. Nós acabamos de ver que os espíritos podem emanar fluidos e esses fluidos podem ser menos saudáveis, conforme o grau de depuração do espírito. Se o espírito é bom ou mau, se ele é mais ou menos evoluído. Podemos também conhecer o poder de cura dos espíritos, em alguns casos, quando a energia do espírito é boa e permite essa ação benéfica sobre o encarnado necessitado, auxiliando, aliviando, curando, tratando doenças do encarnado com as próprias energias espirituais, já que esse espírito é bom, é elevado e deseja o bem da humanidade ou daquela pessoa que ali se encontra. Sendo assim, nós também podemos entender os efeitos doentios que os espíritos maus levam aos encarnados, causando doenças, desequilíbrios da mente, de acordo com o poder de manipulação do espírito mau sobre aquele encarnado que ele domina. Se considerarmos que o ar que nós respiramos pode ser saturado desses fluidos que os espíritos emanam, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos, que estão em grande número em determinado lugar, o ambiente se encontra carregado de energias boas ou más que vão exercer influência sobre a saúde física, sobre a saúde mental e moral do encarnado? Claro que sim, de acordo com o local que você se encontra e com a quantidade de espíritos que ali estão, e sempre haverá a presença desses espíritos em maior ou menor número. Se o maior número for de espíritos desequilibrados, espíritos maus, perversos, cruéis, as emanações energéticas deles serão nesse sentido. Se a maior parte deles forem espíritos bons, gentis, generosos, fraternos, amorosos, caridosos, as emanações que eles estarão emitindo sobre aquelas pessoas que estão naquele ambiente serão também nesse sentido. Consequentemente, a qualidade da energia espiritual vai estar na razão direta da qualidade do espírito, encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os sentimentos do encarnado ou do desencarnado, e quanto mais desapegado da influência da matéria eles estiverem, melhor e mais puras serão as suas energias, tanto o encarnado quanto o desencarnado. E conforme os pensamentos que o dominam, por exemplo, o encarnado, ele vai irradiar fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que estão na sua mente, que o estão viciando ou que o estão auxiliando. E esses fluidos, essas energias, realmente são mais palpáveis, mais materializadas, embora invisíveis aos nossos olhos do corpo físico, mas perceptíveis pelos sentidos espirituais e visíveis pelos olhos da alma. Essas energias emanadas vão impressionar fisicamente e vão simular aparências muito diferentes para aqueles que possuem a capacidade da visão espiritual. As energias emanadas pelo pensamento do encarnado ou pelo pensamento do espírito serão visíveis àqueles que têm a capacidade de enxergar o mundo espiritual, e elas serão de acordo com os pensamentos daqueles que estão emanando essas ideias, esses desejos, esses pensamentos que podem ser bons ou não. Mas pelo simples fato da presença dos encarnados numa reunião, os fluidos do ambiente serão, assim dizendo, salubres, saudáveis ou insalubres, doentes, conforme os pensamentos dominantes daqueles encarnados que estão naquela reunião
se são bons ou se são maus. Uma reunião pode ser para coisas más ou para coisas boas. E o encarnado, que traz consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de agressividade, de ganância, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, são pensamentos colhidos nas fontes das más paixões e vão espalhando em torno de si esses energias fluídicas doentias que vão reagir sobre aqueles que cercam, que estão à volta do encarnado. Esses espíritos serão atraídos por esses pensamentos dos encarnados e irão influenciar todos aqueles que estiverem à sua volta. E muito ao contrário, quando estamos numa reunião em que cada um dos participantes trouxeram sentimentos de bondade, sentimentos de caridade, sentimentos de humildade, devotamento desinteressado, benevolência e de amor ao próximo, o ambiente estará impregnado, cheio de energias saudáveis que farão bem àqueles que ali estão. E aqueles que ali se encontram se sentem melhor, sentem mais vontade de viver, sentem mais forças, sentem mais alegrias, sentem mais corajosos, sentem-se mais esperançosos. Percebam, o pensamento do encarnado é que determina quais são os espíritos que irão predominar no ambiente em que ele se encontra. Numa família em que começa a haver muitas brigas, muitas discussões, muitas acusações, violências físicas, são sim já influências desses espíritos que estão sendo atraídos cada vez mais, em grande quantidade, pelos pensamentos que cada um dos encarnados daquela família estão emanando, seja de ódio, seja de desprezo, seja de vingança, seja de agressividade, e um vai reforçando o outro nessas sintonias desequilibrantes e enchendo a casa de espíritos desequilibrados, espíritos vingativos, espíritos beligerantes, violentos. E o melhor remédio nesse caso é parar, procurar se afastar, se reequilibrar, modificar os seus pensamentos e depois sim retornar para tentar reequilibrar a própria família. Se nós considerarmos que os pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza, pensamentos bons atraem pensamentos bons, atraem espíritos bons. Pensamentos maus atraem pensamentos maus, atraem espíritos maus. Fluidos bons atraem fluidos bons. Fluidos maus atraem fluidos maus. É uma relação diretamente proporcional. O semelhante gosta do semelhante. Podemos compreender, portanto, que cada pessoa traz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, de acordo com o pensamento do encarnado. E é preciso entender isso, não esquecer disso, para vigiar os pensamentos e não cortejar, não trazer em torno de si espíritos maus. Modificar o seu pensamento, modificar a sua forma de ver a vida, modificar a sua forma de ver o seu próximo, modificar a sua forma de reagir diante das pessoas e das situações, sempre procurando manter o máximo de equilíbrio possível, que lhe é capaz de ser conquistado esse equilíbrio. E o ambiente? O ambiente onde o encarnado está, ele é saturado dos fluidos compatíveis com os pensamentos que predominam sobre ele. Se o encarnado estiver em um ambiente em que os pensamentos maus são minoria, esses pensamentos maus não irão impedir que as boas influências aconteçam, pois essas boas influências vão paralisar a ação daqueles que têm pensamentos maus. Mas se os pensamentos maus predominarem num ambiente sobre os pensamentos bons, eles ficarão enfraquecidos e a radiação fluídica dos bons espíritos, por vezes, será impedida e os bons fluidos que eles estão emanando não conseguem penetrar nesse ambiente. É como um nevoeiro
sobre uma mata que enfraquece ou impede que os raios do sol, no início da manhã, cheguem até o solo. É dessa forma que nós começamos a entender as nossas relações com o mundo espiritual. Se o ambiente em que estou está com muitas pessoas com pensamentos bons, mesmo que um ou outro esteja com pensamento ruim, há uma predominância dos bons sobre aqueles que estão desequilibrados. Mas se for o inverso, também acontecerá a mesma força contrária e os pensamentos bons não conseguirão o resultado que desejam, serão enfraquecidos ou mesmo impedidos de penetrarem naquele ambiente. É o mesmo que acontece na família. Por mais que a família peça ajuda, por mais que os trabalhadores tentem ajudar, se aquele ambiente está cercado de energias ruins sustentadas pelos pensamentos dos encarnados da família, pouco poderá ser feito. Então, como é que nós podemos escapar da influência dos maus fluidos desses espíritos? Como é que podemos escapar da influência da força mental desses espíritos maus sobre nós? Entendendo que o meio onde estamos é resultado da nossa própria atividade mental, do nosso próprio trabalho que pode produzir o mal ou o bem. O que fazemos quando reconhecemos que um alimento é perigoso para a nossa saúde? O que fazemos? Vamos comê-lo? Claro que não. Nós jogamos fora esse alimento e o substituímos por um alimento mais saudável. Nós não iremos ingerir aquilo que sabemos que irá nos fazer mal. E é dessa forma que temos que agir com esses espíritos. Se os nossos pensamentos maus, contaminados, nos causam mal, nos atraem esses espíritos ruins ao nosso redor, nós temos que nos livrarmos desses pensamentos, substituí-los por pensamentos saudáveis, como um alimento saudável, para que tenhamos a aproximação e a constante presença de espíritos bons conosco. E nos esforçarmos dia a dia, porque será uma luta difícil, para nos modificarmos, sentirmos-nos cada vez mais generosos, mais bondosos, mais equilibrados, menos irritados, menos raivosos, e vamos dominando as nossas próprias escolhas, nossas próprias formas de ver a vida. Quando nós levamos em conta que os nossos maus pensamentos vão construir com esses maus fluidos situações que vão atrair maus espíritos, devemos nos esforçar para termos pensamentos bons. Rejeitar tudo aquilo que é mal que vem na nossa mente, como nós recusamos um alimento que pode nos tornar doentes, um alimento que vai nos fazer mal. Consequentemente, trabalhar por nosso melhoramento moral, lembrando-nos da passagem do Evangelho que diz que não basta só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. Não só limpar o corpo com banho, roupas limpas, mas também precisamos limpar a alma, que é o nosso interior. Boas leituras, bons pensamentos, leitura do Evangelho de Jesus, para que vamos depurando essa sujidade que temos dentro de nós, que sequer nos damos conta, mas são essas sujidades que atraem esses espíritos, como uma comida estragada atrai moscas, vermes e outros insetos que desejam e gostam daquele tipo de alimento e de energia. Você melhora os seus pensamentos, a atmosfera, o ambiente que está ao seu redor também vai melhorando. O ambiente onde você vive ficará mais limpo, ficará mais leve, e você passará a enviar boas energias para esse ambiente e ele envia para você. E essas boas energias vão criando uma barreira para a invasão das energias ruins do espírito que deseja causar mal. Se a sua família passa a praticar essa técnica de bons pensamentos, de boas atitudes, todos vocês encontrarão as condições de higiene física, moral e mental completamente diferentes das que existem hoje no teu lar. E assim você vai saneando essa energia ruim, expulsando isso do teu lar através de bons pensamentos, através do respeito mútuo, através da leitura do Evangelho de Jesus,
do conhecimento do que é a prática da fraternidade, e rapidamente você estará com a sua família equilibrada, aquelas ideias de separação desaparecem, aquelas brigas constantes também somem, e tudo se acalma e se tranquiliza. Sempre será necessário muita vigilância após conseguir afastar esses espíritos maus que estavam ali habitando e causando grandes conflitos e grande sofrimento. Muitas vezes nós acreditamos que é necessário que outro faça por nós, que outro faça por você. Mas precisamos entender e colocar em prática todo esse aprendizado que eu estou trazendo. Pode ser que precise de ajuda, mas é preciso fazer a sua parte. À medida que você vai conquistando a luz ao seu redor, terá em mãos a força de esclarecer os próprios entes queridos sobre a mudança e a necessidade de mudar de ideia, a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, a mudança das atitudes, a mudança da forma de falar. Tudo isso irá facilitar em muito a libertação desse assédio dos espíritos. A ajuda do outro é importante, mas o outro não conseguirá ajudar o tempo todo. E é necessário, enquanto estamos sendo ajudados, a aprendermos como fazer, e também depois poderemos ensinar a outros amigos ou companheiros ou conhecidos de como agir quando se defrontam com espíritos perturbadores em nosso lar. E assim agindo, nós vamos também esclarecendo os espíritos maus a mudarem de ideia e desistirem do ataque que estão realizando. E é uma dedução lógica que os nossos próprios campos de energia que nós estamos modificando, que você está modificando diariamente, praticando essas atitudes de bons pensamentos, se tornando alguém que trabalha em bons comportamentos, atitudes que você vai alargando e espalhando para os seus círculos de amigo ao seu redor, vai causar uma mudança muito drástica e muito significativa em todos que convivem com você. E muitos se perguntarão: o que aconteceu com esse nosso amigo que ele mudou completamente? Ele está melhor, ele está mais tranquilo, ele não está mais desequilibrado como era antes, não bebe tanto, não grita tanto, não ofende tanto, está sereno. É o resultado do seu esforço em modificar os seus pensamentos, modificar as suas atitudes e estar cercado de bons espíritos ao seu lado. Quando assim nós procedemos, você procede, a sua esposa procede, os seus filhos procedem, vamos compreendendo que cada um de nós encarnados estamos sintonizados com aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós gostamos. E vamos manter esse intercâmbio com aqueles espíritos que nós gostamos. E esse intercâmbio pode ser nutritivo, nos faz bem quando estamos com os espíritos bons, ou pode ser um intercâmbio e vai nos causar sofrimento, vai nos causar dor quando estamos em intercâmbio com espíritos maus, que invariavelmente vão nos subjugar, vão nos controlar, não vão nos respeitar e vão nos causar o maior mal possível que eles sejam capazes. Lidar com espíritos em desequilíbrio, com espíritos maus que perturbam, que obsidiam, que subjugam, que vampirizam a nós ou a nossa família, levando a todo esse desequilíbrio que termina sempre em grandes tragédias, depende do nosso pensamento, depende do nosso comportamento, depende dos nossos sentimentos e depende das nossas atitudes. Nós não fomos criados e não nascemos para sermos abandonados pela espiritualidade, mas temos o livre-arbítrio, a nossa própria vontade, e cabe a nós escolhermos aquilo que queremos. Se queremos equilíbrio, precisamos nos equilibrar. Se queremos amigos espirituais bondosos ao nosso lado, precisamos nos tornar bondosos também. Se queremos pensamentos elevados ao nosso lado, precisamos elevar os nossos pensamentos, nos afastando daqueles espíritos maus que desejam, não tenham dúvida, nos prejudicar profundamente, sem a menor piedade, sem a menor consideração. Eles farão todo o possível para nos destruir, utilizando todas as armas de que são capazes. Aprendam isso e conseguirão entender como é necessário seguir aquela orientação de Jesus.
vigiai e orai, para entender que nesse processo de orar e vigiar é estabelecido o nosso padrão de defesa contra a influência desses nossos irmãos, são irmãos nossos, mas que ainda estão em um campo vibracional de muito instinto, de muita raiva, de muito ódio, de muita vingança, ainda não trazem em seu coração a necessidade de entender o que é o perdão, de se modificarem e recomeçarem para um dia alcançarem a luz que está destinado, embora não acredite. Paz em Cristo, queridos irmãos e irmãs, e até o nosso próximo encontro.